Essa semana eu tive uma cesárea de emergência, o bebê quase morreu, mas graças a Deus deu tudo certo e é essa história que eu vou contar pra você agora. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher e vou contar pra você uma história de um parto que eu tive recentemente, que foi uma cesárea de emergência por um sofrimento fetal agudo. Esse sofrimento fetal agudo é um nome antigo, hoje em dia a gente chama de condição fetal não tranquilizadora. Como é que funciona isso? A gente começa ali em algum momento do trabalho de parto a perceber que esse bebê não está mais bem. Esse bebê, ele está me mandando sinais de que talvez ele esteja passando mal, ele esteja realmente com sofrimento. Então a gente faz uma cesárea de bastante emergência. Nesse caso em questão, era uma indução do trabalho de parto e estava tudo indo muito bem. A gente começa a indução com misoprostol, daí depois vai para ocitocina. Dá uma olhada no meu vídeo sobre indução do trabalho de parto, que eu explico com detalhes como funciona os vários processos de indução. Nesse caso, a gente passou por várias etapas e estava indo tudo bem. A paciente estava dilatando até que rompeu a bolsa e veio um líquido um pouquinho amarelado. Um líquido amarelado costuma significar mecônio. Mecônio é o cocô do bebê. Significa que esse bebê ele já evacuou ali dentro do líquido amniótico. O mecônio ele não é uma indicação de cesariana por si só. Porém, ele já nos diz que tem um risco um pouco maior desse bebê entrar em sofrimento. E por que eu sei que ele tem um risco maior? Porque o motivo que fez esse bebê eliminar o esfíncter, né, e abrir o esfíncter dentro da barriga, isso não é um reflexo normal. Normalmente é porque ele está com alguma dificuldade, ele está se sentindo um pouquinho desconfortável, aí ele não consegue mais segurar o ânus e ele afrouxa lá dentro. Não é o cocô em si que é o problema, é mais o porquê que esse bebê eliminou o cocô dentro da barriga, entendido? Mas continuou tudo bem, coraçãozinho bem. Durante o trabalho de parto a gente ouve o coração com frequência, tá? A gente vai ouvindo o coraçãozinho a cada 30 minutos. O coraçãozinho tava bem. E depois que a gente descobre que o bebê tem mecônio, a gente faz uma cardiotocografia, uma monitorização antiparto. A gente deixa correndo lá para um registro gráfico, como se fosse um eletro do coração do bebê. Aliás, cardiotografia também eu tenho vídeo aqui, tá? Dá uma olhadinha no vídeo que eu vou explicar melhor para você o que é o exame lá. Agora o foco é a história da Lara, né? A história desse bebezinho aqui que eu tô contando para você. Mas o importante é que a cardiotografia deu certo e estava tudo bem, por isso a mãe pediu analgesia, já estava com 7 centímetros, 6, 7 centímetros. É um momento bom pra gente fazer analgesia. Ela estava cansada, indução longa, já estava há bastante tempo com bastante dor. Fomos para a analgesia de parto. A analgesia de parto, que faz com que a mulher sinta bem menos dor, ela foi feita e deu tudo certo, porém, logo após, eu notei que os batimentos do bebê baixaram um pouquinho. A gente se assusta? Mais ou menos, porque é normal que depois da analgesia tenha algum nível de queda nos batimentos cardíacos do bebê. Isso não necessariamente significa que o bebê está mal. Pode ser apenas um relaxamento temporário ali, depois da analgesia, né? Tava cansada, aí vasodilata. Então pode ser que tenha algum motivo assim. A gente observa e fica bem atento. A gente fica de ouvido em pé, fica ouvindo bastante o coraçãozinho ali. É angustiante quando acontece, mas via de regra, recupera e tudo segue normalmente. Foi o que aconteceu também. Mas vendo depois, a gente já imagina que talvez tenha sido um sinal que o bebê estava nos dando ali de que algo não ia sair tão bem assim. Passada mais uma hora, as contrações continuaram, ela estava ainda com menos dor, quando o bebê começou a mostrar que realmente ele estava cansando. Como é que acontece? Começa a contração, os batimentos do bebê começam a cair. Passa a contração, os batimentos do bebê voltam. Isso a gente chama de DIP 1. A DIP 1 mostra que pode estar comprimindo a cabecinha, o neném está perto de nascer, não era o caso, mas também pode ser um sinal inicial ali de que o bebê está começando a cansar. Passado mais um tempinho, a DIP 1 não quer dizer que vai para cesárea, não é sofrimento fetal, tá? Então a gente observa. Passou mais um tempo, começou a ter uma DIP 2, tem a contração, o coraçãozinho ainda não desacelerou, aí o coração começa a cair, e ele demora para voltar, passa a contração e ainda demora para voltar aos batimentos na frequência correta. Essa é a DIP 2 e essa é sim um sinal de sofrimento fetal, um sinal de condição fetal não tranquilizadora. Esse bebê tá me dizendo que não tá muito legal, tá na hora de tirar ele dali. É obrigatório cesariana nesse caso? Não.
mas é um indicativo de que esse bebê tem que nascer. Ele tem ali algumas horas até ele realmente ter risco de morrer, tá? Mas a gente não costuma esperar isso. A gente geralmente resolve o quanto antes. Então, começou a ter DIP2, dali pra frente só vai piorar. A piora é uma bradicardia, que é quando o coraçãozinho baixa, os batimentos baixa de 120 e não recupera mais. Aí é uma cesárea de emergência que não tem nenhuma dúvida, tem que fazer o quanto antes. Nesse caso, DIP2, se o bebê estiver quase nascendo, a gente pode puxar com vácuo ou passar o fórceps, não é obrigatório que esse bebê seja cesariana. Neste caso, teve que ser porque ainda estava com 7 centímetros, então eu não tinha tempo hábil para esperar dilatar até 10 centímetros, esperar a paciente fazer força, não ia dar tempo, então optamos pela cesariana. Graças a Deus, a cesariana foi super bem, a gente faz uma cesárea um pouquinho mais rápida, né? E a Lara nasceu um pouquinho cansadinha, mas logo após o atendimento do pediatra, ela já se recuperou, ficou super bem, tá a Lara e a mamãe bem hoje e graças a Deus, graças à medicina, a gente salvou a vida de mais um bebezinho. E você, já passou por situação semelhante? Você já ouviu falar desse sofrimento fetal? Sabia o que era? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você já passou por isso, se você tem medo de passar por isso, se você tem alguma dúvida. Já peço que você deixe aqui o seu like, compartilha com as amigas e te inscreve aqui no canal. Esse vídeo você não compartilha com aquela que tá grávida perto de ganhar não, tá? Porque ninguém precisa ficar ouvindo história ruim quando tá perto de ganhar, né? Vamos ter noção, gente. Essa aí tu compartilha com as outras que já ganharam, com aquelas que tiveram sofrimento fetal ou com aquela que não tá perto de ganhar. Pelo amor de Deus, deixa a que vai ganhar tranquila, não vai causar mais transtorno para essa mulher. Se você quiser que eu responda o seu comentário, você pode comentar em qualquer dos meus vídeos a hashtag Dr. Diego Responde que eu vou responder em vídeo. Eu vou selecionar algumas perguntas e respondo em vídeo. Então, se você quer que eu responda em vídeo alguma pergunta que você está fazendo, coloca aqui hashtag Dr. Diego Responde. E, infelizmente, eu não consigo responder mais a todos os comentários como eu fazia antigamente. Tem uma forma de eu responder com certeza os comentários? Sim, eu respondo os comentários de todas as membros do canal. Se você tem interesse em ser membro aqui do canal, te inscreve aqui no Seja Membro e vem fazer parte da família Médico da Mulher. Até mais.